Descubra as histórias extraordinárias dos apóstolos, cujas vidas foram marcadas pela fé até o fim. Eles enfrentaram desafios inimagináveis com coragem, deixando um legado eterno. Dê um like e inscreva-se no canal. Acompanhe cada detalhe para entender como a devoção transformadora desses homens moldou o curso da história, pois vamos revelar seu sacrifício e a fé inabalável que marcaram o legado dos apóstolos. Sua jornada inicia-se agora. Começaremos com Pedro, da dúvida à rocha fundadora, um pescador cuja fé vacilou diante das ondas, mas que se tornou a pedra angular da igreja primitiva. Sua história é a de uma transformação inspiradora, de dúvida em convicção inabalável, culminando em seu supremo ato de fé e sacrifício. Conta-se que, sob o reinado de Nero, Pedro foi condenado à morte por crucificação. No entanto, seu último desejo foi ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus. Assim, foi martirizado em Roma durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero. Tiago, chamado de o Menor para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, era conhecido por sua intensa devoção e oração fervorosa. Líder da igreja em Jerusalém, sua fé inabalável e sua dedicação à palavra de Cristo o tornaram um pilar da comunidade cristã primitiva. Diz a tradição que Tiago foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém por recusar-se a negar sua fé em Cristo. Sobrevivendo à queda, ainda assim, continuou a orar por seus agressores, até que foi apedrejado e golpeado na cabeça por um lavrador com uma clava. Sua morte marcou profundamente a igreja de Jerusalém, servindo como um lembrete da força encontrada na fé e na oração. Filipe, o portador da Boa Nova, com sua fé inquebrantável e seu coração aberto, levou a mensagem de Cristo além das fronteiras de Jerusalém, alcançando as terras da Ásia Menor. Sua jornada foi marcada por milagres e conversões, mas também por desafios inimagináveis. Em Hierápolis, ele enfrentou o martírio com coragem, crucificado de cabeça para baixo, um espelho da humildade e da força de sua fé que Cristo lhe proporcionou. Mesmo em seus últimos momentos, Filipe continuou a pregar para aqueles que se reuniram para testemunhar sua execução, convertendo muitos até seu último suspiro. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, o viajante incansável, é celebrado por sua dedicação incansável em espalhar a palavra de Deus. Sua fé o levou a terras distantes, da Armênia à Índia, enfrentando perseguições sem nunca vacilar. Seu fim veio através de um ato de crueldade extrema, sendo esfolado vivo e por fim decapitado. Sua morte, embora violenta, não foi em vão. A semente da fé que plantou cresceu, florescendo em comunidades de crentes por onde passou. Seu martírio, brutal em sua execução, é um símbolo poderoso do sacrifício em nome da fé e do amor incondicional por Cristo. Mateus, o coletor de impostos, que se tornou um dos mais queridos seguidores de Cristo, dedicou sua vida a escrever um dos evangelhos. Seu evangelho serve como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, destacando a realização das profecias messiânicas. Era uma testemunha vital da vida e ensinamentos de Jesus. Levando a palavra de Deus ao Egito, Mateus encontrou fervorosos crentes e ferozes opositores. Conta-se que ele foi martirizado na Etiópia, onde foi morto por uma lança enquanto celebrava a missa. Sua morte não foi o fim, mas a semente que permitiu que a fé cristã florescesse nas terras para as quais ele dedicou sua vida. Tomé, muitas vezes lembrado por sua dúvida transformada em fé inquebrantável, viajou mais longe do que a maioria de seus irmãos, chegando até a Índia. Lá, ele trabalhou incansavelmente para estabelecer a igreja cristã, tocando os corações de muitos com seu testemunho. Seu fim veio pelas mãos de sacerdotes zelosos que o atacaram com lanças, frustrados por sua influência crescente e conversões. Tomé morreu como viveu, firme na fé que uma vez questionou, deixando um legado que continua a inspirar até hoje. André, o irmão de Pedro e primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus, é conhecido por seu espírito missionário. Levou o evangelho às terras do que hoje conhecemos como Grécia e Rússia,
semeando as sementes da fé cristã. Em Patras, na Grécia, André enfrentou seu martírio. Foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida desde então como Cruz de Santo André. Disse que, enquanto estava preso à cruz, André continuou a pregar para todos aqueles que vinham vê-lo até que expirou. Sua morte não foi em vão. A fé que ele plantou cresceu, criando comunidades que sobreviveram e se espalharam pelo mundo. Simão, chamado de Zelote por seu fervoroso zelo, é um exemplo de transformação. De um fervoroso nacionalista que sonhava com a libertação de Israel do jugo romano, transformou-se em um apóstolo dedicado à propagação de uma mensagem de paz e redenção além das fronteiras de sua terra natal. Viajou extensivamente, chegando até a Bretanha, hoje Grã-Bretanha, onde, segundo algumas tradições, foi martirizado. Ele teria sido cortado ao meio, um testemunho brutal de sua fé inabalável e seu compromisso com a missão que Jesus lhe confiou. Judas Tadeu, frequentemente confundido com Judas Iscariotes, o traidor, era na verdade um fervoroso seguidor de Cristo, conhecido por sua intensa devoção e pela força de suas pregações. Levou a boa nova ao que hoje são a Síria e a Armênia, e seu ministério foi marcado por milagres e conversões. Contudo, sua jornada terminou em martírio. Junto com Simão, o Zelote, enfrentou a morte por machadadas e lanças, um destino que, apesar de violento, não conseguiu silenciar sua mensagem de esperança e salvação. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, tornando-se um dos 12. Embora menos seja conhecido sobre sua vida e ministério, ele dedicou-se totalmente à missão deixada por Cristo, pregando o Evangelho com coragem e fervor. Sua fé o levou à Capadócia, na moderna Turquia, e ao Cáucaso, onde foi martirizado. Segundo algumas tradições, Matias encontrou seu fim por decapitação, selando com seu sangue o compromisso com a fé que abraçou. Tiago, conhecido como o maior, era filho de Zebedeu e irmão de João. Foi o primeiro dos apóstolos a abraçar o martírio. Sua devoção a Cristo o levou a pregar o Evangelho nas regiões mais distantes, até que Herodes Agripa, temendo sua influência e desejando agradar aos líderes judeus, ordenou sua execução por espada. Tiago enfrentou a morte com a dignidade de quem sabe que seu legado não terminaria com sua morte física. Em Jerusalém, seu sangue foi derramado, semeando a fé que ele tanto defendeu em vida. João, o apóstolo amado, também filho de Zebedeu e irmão de Tiago o maior, difere dos demais em seu destino final. Disse que ele foi o único a morrer de morte natural, embora não sem antes enfrentar seu próprio calvário. Exilado na ilha de Pátimos, sob o império de Domiciano, João escreveu o Apocalipse, uma visão profética do fim dos tempos. Sua fé inquebrantável e seu amor por Jesus o mantiveram firme até o fim de seus dias, quando, cercado por seus discípulos em Éfeso, ele partiu pacificamente deste mundo, deixando um legado de amor e revelação. Agora temos um dos mais conhecidos, e não por sua fé inabalável. A história de Judas Iscariotes, o traidor, é talvez uma das mais complexas e trágicas entre os apóstolos. Sua figura é envolta em mistério, infâmia e uma profunda tristeza que permeia sua decisão final de trair Jesus Cristo, o Mestre a quem ele seguia e servia. Judas, cujo nome se tornou sinônimo de traição ao longo dos séculos, desempenha um papel crucial nos eventos que levaram à crucificação de Jesus, um ato que mudaria o curso da história. Após a prisão de Jesus, os evangelhos relatam um profundo remorso por parte de Judas, que, reconhecendo a magnitude de seu erro, tenta devolver as 30 moedas de prata. Seu desespero é tal que ele acaba por tirar a própria vida, um ato que encerra tragicamente sua história. Os apóstolos vieram de diversas origens e profissões, incluindo pescadores, um cobrador de impostos e um zelote que era assim chamado, membros de movimento religioso político. Essa diversidade mostra a universalidade da mensagem de Jesus, que transcende status social, profissão ou origem. O chamado de cada um ao discipulado é um lembrete poderoso de que a espiritualidade autêntica está ao alcance de todos, independentemente de seu passado ou posição na sociedade.
A jornada dos apóstolos não foi sem desafios. Eles enfrentaram dúvidas, medos e até negações, como as de Pedro. Esses momentos de vulnerabilidade humana não diminuem sua estatura. Pelo contrário, eles os tornam mais acessíveis, mostrando que a jornada espiritual é um processo de crescimento contínuo, onde fé e dúvida coexistem, guiando-nos para uma compreensão mais profunda e uma fé mais resiliente. Os apóstolos foram testemunhas diretas dos ensinamentos, milagres e do exemplo de amor incondicional de Jesus. Eles compartilharam as boas novas com coragem, enfrentando perseguições e, para muitos, o martírio. Suas vidas e sacrifícios são um testemunho do poder transformador da fé e do compromisso com a missão que lhes foi confiada. Eles nos lembram da importância da entrega e do sacrifício no caminho espiritual. A dedicação dos apóstolos nos inspira a refletir sobre nossa própria jornada. Eles derramaram o próprio sangue por suas crenças, um testemunho de fé até o último suspiro. E você? Que sacrifício simples faz no seu dia a dia em prol das suas verdades e sua fé em Cristo? A história dos apóstolos é uma fonte de inspiração e reflexão sobre o significado do discipulado, da fé e do propósito, encorajando-nos a viver de forma mais plena, com compaixão e integridade, independentemente dos desafios que enfrentamos. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo para inspirar outros. Espalhe a luz desses legados transformadores. Deixe seu comentário. E não pare por aqui. Temos mais histórias inspiradoras esperando por você. Tenha uma semana abençoada. E clique nos vídeos ao lado para continuar sua jornada de descoberta e inspiração.